Muito bom dia a todos. Eu também começo por agradecer o convite para estar cá nesta conversa. Saúdo, portanto, aqui o Dr. Carlos Veiga, o Comandante Pedro Pires, o Dr. Jairzinho Lopes Pereira, os senhores deputados, os senhores membros do Governo, os senhores embaixadores, a senhora ex-primeira-dama Pedro Pires, a diretora da Biblioteca Nacional e todos os presentes, muitos amigos, muitos conhecidos, para estarmos aqui num dia de tolerância de ponto, às 10 da manhã, a ouvir conversar sobre a independência e os 50 anos da independência. É um prazer para mim estar aqui com estes ilustres membros desta plateia. Conheço há muitos anos, menos o Dr. Jairzinho Lopes Pereira. Creio que nos encontramos uma vez ou outra fora de Cabo Verde, em Coimbra. O Dr. Carlos Veiga, nós crescemos juntos na mesma cidade, na mesma rua. Somos da mesma rua, antiga Sá de Bandeira, hoje a Bica Cabral. Jogamos a bola juntos, frequentávamos muito um bairro onde muito aprendemos e onde fizemos muitas coisas boas, outras menos, que é o bairro da Ponta Belém. Portanto, nós crescemos ali entre a Sá de Bandeira e Ponta Belém, o futebol, a sede dos Travadores. Ele é exatamente um ano mais velho que eu. Eu sou de 20 de outubro de 50 e ele é de 21 de outubro do ano anterior. O que quer dizer que sobre a vida dele, o Liceu, ele terá cometido um pequeno erro. Eu entrei para o Liceu da Praia, que era o único liceu, que era o Liceu Nacional da Praia, depois o Liceu Adriano Moreira, precisamente no ano da inauguração do Liceu, que foi em setembro de 1960. Tinha acabado o exame de admissão aos liceus que havia. Eu tinha ainda 9 anos, ia fazer 10 anos, e o Carlos Veiga, portanto, era um ano mais adiantado, o que quer dizer que entrou no liceu um ano antes. Portanto, terá entrado ainda na secção da praia do Liceu Gilianos de São Vicente, porque nessa altura a praia, a capital da República, não tinha ainda o liceu, portanto só foi em 60. Portanto, e fizemos esse percurso juntos. O presidente Pedro Pires, eu vim conhecê-lo já mais tarde, creio que em 74. Conhecemos em 74, no período que antecedeu a independência, o período coincidiu com o pós-25 de Abril e as negociações para a independência de Cabo Verde, nomeadamente de uma delegação que ele chefiou, que integrava outros elementos como o José Luís Francis Lopes, Carico Amar da Luz, Osvaldo Lopes da Silva, para a independência. Portanto, eu fiz o liceu na Praia, todo o liceu, até 7º ano, no Adriano Moreira, hoje Liceu Domingos Ramos. Portanto, sempre um ano atrás do Veiga. Mas tivemos esse percurso conjunto. Inclusivamente no futebol, nós chegámos a jogar juntos numa equipa de bairro. Naquele tempo havia um campeonato muito disputado de futebol, que era o Campeonato dos Subúrbios, em que cada localidade tinha o nome de um país. Portanto, a Char de Santo António era o Brasil, o Paiola era Portugal, Lencachorro era a Holanda, e portanto nós jogávamos no Uruguai. Portanto, o Uruguai era uma grande equipa. Era a equipa da Ponta Belém, era a equipa do Guedes, onde jogavam grandes jogadores, o Duia, o Maitá, o António, o Emanuel Mário. Portanto, jogamos juntos no Uruguai. Só que, quando acabamos o curso, ele tinha ido para Lisboa um ano antes,
e eu segui para Coimbra por razões no jovem, não é? Muito jovem. O que quer dizer que eu fui estudar para Coimbra, Direito, eu não tinha feito 17 anos ainda, portanto, um bocado precoce nas escolas, eu tinha 16 anos de idade ainda. Fui para Coimbra e, antes disso, como um jovem aqui na praia, tinha já algumas curiosidades do plano da literatura. Já lia, eu tinha a felicidade, meu pai tinha uma pequena biblioteca em casa, meu pai era um alfandegário. Aliás, como o pai do Veiga também, que era alfandegário. O pai era alfandegário, tinha uma pequena biblioteca em casa, onde havia alguma literatura cabo-verdiana já. Havia José Lopes, Baltazar Lopes da Silva, António Aurélio Gonçalves, mas havia também literatura portuguesa, muita literatura brasileira, na altura, Jorge Amado, Érico Veríssimo, e muita literatura também traduzida. O meu pai tinha, eu lembro, tinha livros de Tolstói, Ana Karenina, Guerra e Paz, e portanto eu muito miúdo lia muito, literatura, romances, e tinha outro fator também que me estimulou pelo gosto pelas letras e por uma certa literatura, que era o meu irmão mais velho, Mário Fonseca, portanto, poeta, conhecido por Máriozão, não é? Infelizmente já falecido. E o Mário, portanto, na altura, o Mário é 11, 12 anos mais velho que eu, muito amigo, muito próximo de um grupo de literatos cabo-verdianos, também muito jovens, Arménio Vieira, Osvaldo Osório, e um senhor chamado Armando Dupré, que eu nunca mais vi, espero que esteja vivo, creio que na Holanda, Armando Dupré, e frequentava a casa dos meus pais. Eles já eram, portanto, eram jovens de 18, 19 anos, liam muito, e tinham já algumas preocupações de ordem política. Portanto, já tinham ali o germen da autonomia, da independência, da aproximação à África. E, portanto, eu miúdo, num quarto que eu dividia com o Mário e com o outro irmão mais velho, eu tinha que dormir cedo para ir às aulas, mas eles chegavam à noite, o Mário, o Arménio, chegavam lá a casa e eu ouvia as conversas deles. Conversavam sobre poesia, Baltazar, claridade, certeza, os poemas que já escreviam, mas também coisas sobre a autonomia, a independência dos países africanos. Portanto, eu ia ouvindo aquilo. E, para além disso, eu, um jovem, e era bom estudante no liceu, era um bom estudante, tinha um grupo de alunos mais velhos do que eu fui conhecendo, e que também me davam os lamirés, que me estimulavam a ler. Um deles, por exemplo, era o Mascarenhas Monteiro. Portanto, ele era Santa Catarina, o pessoal de Santa Catarina vinha para estudar e ficava em casa do Sr. Raimundo, ali na Rua do Corvo. Ficavam ali num quarto muito grande, eram vezes 4, 5, 6 no mesmo quarto, não é? O Benjamin Monteiro, Pinto Monteiro, que era mais velho que eu, mas da minha geração, hoje um pouco mais velho, e estimulavam muito a ler o quê? Para ler António Aurélio Gonçalves, para ler Baltazar Lopes da Silva, Jorge Barbosa, e diziam-me, isso aqui é literatura que tem a ver com a terra, com o nosso chão, com a nossa realidade. Portanto, era estímulo por uma literatura que tinha a ver já com a realidade cabo-verdiana e já não, digamos, com a literatura que se fazia antes em Cabo Verde, mais universalista, mais próxima dos movimentos literários em Portugal. Portanto, eu fui jovem, quase virgem politicamente, mas com esse entorno, nesse contexto de ouvir coisas, de algumas leituras. E cheguei a Coimbra com 16 anos e encontrei lá muitos estudantes africanos, angolanos, moçambicanos, guineenses, cabo-verdianos. Bom, e encurtando as coisas, eu rapidamente meteram, entre aspas, não é? Eu é que quis, não é? Mobilizaram para o PIEGC.
para integrar as estruturas do PAIGC da clandestinidade e talvez com meus 17, 18 anos integraram uma célula do PAIGC, fazíamos reuniões, fazíamos leituras em conjunto. Eu dirigia um grupo de militantes, que por sinal eram todas mulheres. Não é? Eu lembro da Arlinda Santos, que era mais velha que eu, a Arlinda, a Claudina Dupré, Dulce Dupré, tinha lá um grupo em Coimbra. Bom, e por lá continuei. E repare, em Coimbra, naquela altura, portanto, fins dos anos 60, não é? Apanhei a crise académica de 69 também, conheci a radicalidade política, literária e estética em Coimbra, andei ligado a grupos do jazz, do free jazz, do teatro de Grotowski, polaco, não é? O teatro popular, estava na moda naquele tempo, mas também radicais dos movimentos académicos e, portanto, também rapidamente passei a ter acesso a outro tipo de leituras. Para além de literatura, da poesia, a literatura marxista. Portanto, li muito, devorava, li tudo o que havia para ler. Marx, Lenin, Engels, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Gramsci e por aí adiante. Até estive perto de grupos que eram da ultramoda da esquerda, que eram os internacionais situacionistas de Guy Debord. E havia um livro que eu tinha cabeceira, que era La Société du Spectacle, a Sociedade do Espetáculo. Não? Era um livro diferente. Bom, mas nas estruturas nós também líamos os boletins Actualité que vinha do PAIGC, que vinha sobre as novas da luta, líamos coisas sobre a reforma agrária na Argélia, sobre os movimentos de libertação em África dos anos 60, da Guiné, no Nkrumah, tínhamos essa literatura, Cabral, e discutíamos isso nas células, nas reuniões que fazíamos mais alargadas, e, portanto, lia isso tudo. Portanto, e tive o privilégio, acho que é um privilégio de hoje, de ter, muito jovem, andado por aí, nessa onda de livros, de movimentos, de culturas, etc. E para responder à pergunta feita ao Dr. Jairzinho, se me permitirem, eu conto uma história verdadeira, não é? Bom, houve independência, depois eu vim para Cabo Verde, eu também tive a experiência de me darem um cargo. Eu tinha 24 anos, nunca tinha trabalhado na vida, não é? E deram-me um cargo de diretor-geral da Imigração e Serviços Consulares, no Ministério dos Estrangeiros. E eu pensei, mas eu não percebo absolutamente nada disso. E também o Abílio Duarte disse-me mais ou menos a mesma coisa. Eu também não estudei para ser ministro dos Estrangeiros e sou ministro. Não, também não sei de nada. E não estudei para isso. Desenrasque e tal. E estive ali com um gabinete, deram um gabinete, deram-me 2 colaboradores, não é? Um era o SCAPA, não é? O Jorge Spencer Lima era o meu chefe de departamento de imigração, depois eu tinha um chefe de departamento de serviços consulares e andávamos ali a inventar o que é que nós fazíamos. Contatar associações cabo-verdianas, Roma, em Turim, em Portugal, nos Estados Unidos, embrulhar os jornais da época, não é? Embrulhar aqueles jornais, para os correios, para os selos, para informar as nossas comunidades lá fora. E, portanto, foi a minha estreia de trabalho. Portanto, eu comecei a trabalhar como diretor-geral. Foi o primeiro trabalho, diretor-geral. Mas a história que vou contar é esta. Eu era diretor-geral da Imigração e chamaram um dia para integrar a primeira delegação de Cabo Verde à França. A delegação era chefiada por Carlos Reis, que era ministro da Educação. E a delegação era eu, diretor-geral da Imigração e Serviços Consulares, o Érico Veríssimo, diretor-geral da Comunicação, Dulce Duarte, diretor-geral da Cultura, e José Brito, diretor-geral ou qualquer coisa da Cooperação. E lá nos deram uns trocos e mandaram-nos para Paris e fomos para Paris.
E era inverno, era fevereiro. Nós não tivemos tempo de comprar roupa, não é? De comprar fato. E no meu caso, tinha um fatinho de estudante, não é? Fatinho de verão, uns sapatinhos também de verão, não é? E tinham-me dito, não, a gente chega a Paris, depois vai lá uma loja e tal, e vamos comprar sobretudo e um casaco à maneira e sapatos, etc. Mas não tivemos essa chance, porque nós chegamos ao aeroporto e o protocolo francês disse ao Carlos Reis, vamos sair do aeroporto e vamos para o Eliseu, diretamente. Que o presidente, que era o Giscard d'Estaing, na altura, vai receber-vos de imediato. Quer dizer, eu não sei se o Carlos Reis ficou com o meu, mas eu fiquei ali um bocado a tremer, não é? O Giscard d'Estaing, o miúdo, não é? E lá fomos ter com o presidente Giscard d'Estaing, esperamos um bocadinho e ele recebeu-nos. Recebeu-nos e lembro-nos, nós todos cheios de frio, estão com frio e tal. E o Carlos dizia, não, nós não temos frio nenhum. Nós estamos a vir de um país tropical e coisa, estamos cheios de carregados de sol e coisa, não temos frio nenhum, etc. Mas completamente a tiritar de frio, não é? E no meio da conversa, a propósito das ideologias, Giscard d'Estaing com um ar, hoje posso dizer, com um ar sobranceiro, pergunta a Carlos Reis, mais vous êtes quoi? Vous êtes communiste ou não? São comunistas ou não são? O Carlos Reis terá ficado meio surpreso, nós também. Eu fiquei a ver o que é que o Carlos Reis dizia, não é? Mas ele teve uma saída brilhante. Hesitou uns segundos. Ele disse, não somos pas des communistes. Mais, alors, vous êtes quoi? Nous sommes des cabralistes. Essa eu nunca tinha esperado. Mas nós somos des cabralistes e o presidente de casa disse, vous êtes quoi? Cabralistes. Portanto, ele nunca tinha ouvido isso, não é? E o Carlos Reis lá explicou, não é? Nacionalistas, patriotas, querem a independência do país, panafricanistas, deu uma explicação para o ser cabralista. Isto para dizer que, ligando aquilo que disse o presidente Pedro Pires, Carlos Reis teve essa saída, que foi um pouco, digamos, uma caracterização que durante muito tempo, e talvez até agora, ainda é usada por muitos segmentos daquilo que é uma certa área política em Cabo Verde, não é? Uma certa área política em Cabo Verde. E então eu terminava dizendo ao Dr. Jairzinho que, se quer ser pessoalmente, eu não tenho nenhum problema, eu naquela altura, eu era um jovem revolucionário, ao trânsito, não é? Nós queríamos tudo, a independência, ainda que aparecesse para um jovem de 18 anos, era uma convicção muito forte, com muitas leituras, com muita militância, mas a gente tinha aquela ideia também de que era quase uma utopia. Quer dizer, mas íamos ser independentes como? Como é que a gente vai governar aquilo? Como é que pagamos os funcionários? Como é que transportamos os bens alimentares? Que barcos é que nós temos? Perguntas que outras pessoas faziam. Até pessoas que tinham resistência e dúvida na sua independência. Então, um país como nós não tem nada, não chove, vai tomar-se independente como? E onde é que arranja dinheiro? Onde é que arranja barcos? Onde é que há aviões? É a pergunta que algumas pessoas faziam, não é? Mas eu, se era um revolucionário, se era um militante do PAIGC, mas também eu tive uma influência marxista larga e profunda, e eu lia praticamente tudo o que poderia ler, não é? Tudo, como eu disse, a literatura marxista inteira, não é? E não me queixo disso. Não me queixo desde isso. Naturalmente, como todos, depois a gente tem um percurso para a vida e somos aquilo que hoje somos, não é? Obrigado.